Olá, pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma apresentação para o Centro Espírita Divino Mestre de uma palestra. O centro, ele continua com as portas físicas fechadas, mas com o nosso coração aberto e chegando até vocês através desse meio virtual, através das palestras. E eu tenho também alguns outros recadinhos sobre alguns serviços do Divino Mestre que continuam existindo. Vamos lá. Então, nós temos aqui alguns avisos. Então, está aqui, olha, o atendimento fraterno está sendo feito por telefone. Vocês podem mandar um e-mail para contato@cedivinomestre.org com o seu nome, telefone, no assunto você põe atendimento fraterno, para ficar mais claro, e aí alguém vai entrar em contato com você. Nós temos aí um grupo de atendentes fraternos que entra em contato com as pessoas que mandam esse e-mail, e aí para processar ali esse atendimento por meio telefônico. É muito bacana, muito legal. E também a gente está pedindo a acolha uma família, através de doação de alimentos não perecíveis, principalmente, como leite, fraldas e alguns itens de higiene pessoal. Essas famílias são as famílias do projeto Bem Me Quer, né? E vocês que se quiserem doar, a gente agradece de coração, e essas doações podem ser entregues na segunda, quarta e sexta, das 9 ao meio-dia, na parte da manhã, de segunda, quarta e sexta, lá na Obra Social Célio Lemos, na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, que é no Jardim Jussara, ao lado do Estádio Martins Pereira. Se quiser, você pode marcar essa sua doação com a Iris, se tiver que ser outro horário, pelo telefone 12 98 163-0807, pelo WhatsApp. Você conversa com a Iris e agenda essa sua doação, tá bom? A gente agradece imensamente para vocês. Agora nós vamos iniciar nossa conversa com a Maria Cristina. Deixa eu até trazer ela aqui, daí a gente faz a prece inicial para ela começar a palestra. Oi, Boa Cris, noite. Tudo bem? Tudo bom, Eduardo? Tudo bem, bom. Boa noite, pessoal. Isso. Então, Cris, vamos fazer aqui uma prece, aí eu deixo para você, para fazer a palestra. Hoje o tema da palestra será... A busca da verdadeira alegria. A busca da verdadeira alegria. E aí, então, é com muita alegria que a gente vai poder assistir essa palestra, não, Cris? Então, vamos agora elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, aos mentores, amigos que nos querem bem, que nos auxiliam sempre. A gente agora se irmanando com eles, vamos buscando a melhor condição para que nessa palestra, com muita alegria, com um coração muito alegre, a gente possa explorar esse sentimento nesse instante que a gente tanto está precisando entender e se sentir bem, independente das situações que estamos vivendo de quarentena. Agradecemos muito ao nosso Mestre Jesus por esta oportunidade. Que assim seja. Que assim seja. Ô, Cris, então eu vou ficar aqui de ladinho, escondidinho. Você retome. Você quer que eu já ponha os seus slides? Pode colocar, por favor. Obrigada, Luiz, pelo apoio. Boa palestra. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite a todos. Que nós possamos ter alguns minutos de reflexão saudável, de reflexão feliz, aqui nesse canal que nós escolhemos para continuarmos conectados, para continuarmos juntos nesses dias, nessa experiência que temos vivido, né? Na hora da gente escolher um tema, sabendo desse momento especial de experiência espiritual, de experiência pessoal que todos estamos tendo, a gente para pensar um pouquinho, olha, qual será que é o tema edificante
E eu gosto muito de falar sobre alegria, principalmente a alegria de viver, mas a alegria verdadeira é algo que me encanta, né? Principalmente porque, nesses tempos que a gente tem vivido, parece que nós temos a obrigação de sermos alegres e felizes o tempo todo. Ainda mais nesse tempo em que estamos confinados, colaborando com a nossa, fazendo a nossa parte, né, nos mantendo em isolamento social, imaginem o que seria dessa nossa experiência isolados em casa se nós não tivéssemos a internet, se nós não tivéssemos meios de nos mantermos conectados com aquelas pessoas que nos importam, né, que são importantes na nossa vida. Só que essa vida virtual que a gente leva na internet, ela também acaba sendo um pouquinho cruel às vezes, porque como existem as tais redes sociais, né, o Facebook, que é esse canal que a gente está usando, graças a Deus que a gente tem esse canal, né, mas parece que nesse universo virtual, a gente tem a obrigação de ser alegre e feliz o tempo todo. Por quê? Porque divulgar, publicar tristeza não dá like, não dá curtir, não dá nenhuma reação legal das pessoas. É muito... A gente já está assim, meio para baixo, né? Então, parece que a gente, nesse universo virtual, aí nas redes sociais, parece que a gente tem a obrigação de ser alegre e feliz o tempo todo. Mas vejam bem, nós estamos vivendo já há 120 dias, em média, aí, separados, isolados. Cada vez que a gente abre uma tela, seja a televisão, seja a internet, é uma inundação de notícias bastante ruins. Se nós olharmos para os números de desencarnes no Brasil, a quantidade de pessoas que desencarnaram no Brasil já supera o número de mortos pela bomba de Hiroshima. É um flagelo. É um flagelo, e essas notícias, elas vão entristecendo a nossa alma, elas vão entrando, né, pelos meios de comunicação, e a gente vai se entristecendo, né? E aí, por mais que a gente se veja obrigado a dar aquele rostinho feliz nas redes sociais, a sombra da tristeza, às vezes, ela se faz presente na nossa vida. E eu tenho certeza que muitos que estão compartilhando dessa transmissão, né, que estão assistindo, já devem ter parado para pensar isso, porque é aquela sombra da tristeza, como essa que está na figura aí, que a gente às vezes faz de tudo para dar uma dissipada, né? A gente tenta pôr uma música, a gente tenta orar, a gente ora, né? Aquele tal hora que melhora, né? Então a gente se mantém em prece, mas a sombra da tristeza, às vezes, ela se faz presente, e se faz presente de forma muito acentuada. Às vezes, em momentos de perdas, quando nós perdemos os nossos amores, os nossos entes queridos, e muitos estão se despedindo dos seus amores por conta dessa doença, desse Covid e de outras doenças, perdas materiais também. Imaginem, lares que estão vivendo a perda do emprego, a redução do salário, vendo os recursos materiais necessários para a família minguando, diminuindo, são perdas que vão trazendo essa nuvem, essa sombra da tristeza, né? A decepção com outras pessoas, ou decepção consigo mesmo, às vezes, quando você julgava que diante de algumas situações você teria um comportamento e de repente você se surpreende não tendo aquele comportamento esperado, né? Decepção, desilusão, traz a sombra da tristeza para as nossas vidas, e essa sombra da tristeza vai nos invadindo. Expectativas que não foram concretizadas, sonhos desfeitos. Imaginem para uma pessoa que idealizou montar o seu negócio, juntou todos os recursos que tinha, muitas vezes, para montar o negócio, conseguiu montar esse negócio no final de 2019. Aí veio a pandemia, a quarentena, e esse sonho, esse projeto, às vezes um projeto profissional, às vezes um empreendimento, se viu desfeito, expectativas não concretizadas, trazem essa sombra da tristeza para a gente, doenças.
A gente fala muito do Covid, mas quantas outras doenças que às vezes representam uma ameaça de morte, uma ameaça de desencarne. O doente sofre com essa sombra da tristeza, mas todo o sistema familiar é abalado, porque as pessoas que estão juntos ao doente para darem o suporte necessário para enfrentar a doença, acabam também se vendo imersos nessa sombra da tristeza. Os flagelos, como esse que a gente assiste, né, são outras situações que, às vezes, imaginem, dentre a pandemia, países que lá, por conta das monções, das chuvas de monções, estão enfrentando alagamentos, inundações, como na China, no Japão, na Índia, e as pessoas ficam desabrigadas, tendo que manter isolamento social. Então, são inúmeras as situações que podem nos colocar envoltos nessa sombra da tristeza, que às vezes se faz presente. E a tristeza, ela é uma emoção muito poderosa, né? É muito estranha essa força penetrante da tristeza. Eu procurei uma figura que pudesse representar essa questão do quanto a tristeza é penetrante. Eu encontrei ali a figura de um visgo. Quem mexe com plantas já se deparou com determinadas árvores que produzem uma resina que funciona como um visgo, que gruda inseto, passarinho e tudo mais, né? Quando a gente vai cortar uma jaca, que a gente pega a faca fica toda grudenta com aquele visgo da jaca. Então, essa força penetrante da tristeza, usando uma analogia, é como visgo, né? Quem já botou a mão no visgo sabe que aquilo gruda, você desgruda um dedo, gruda o outro, né? A tristeza, ela tem muita, depois de instalada, ela tem uma dificuldade enorme de deixar a alma. Ou a alma acha muita dificuldade para desapegar-se da tristeza, tamanha essa força penetrante da tristeza, né? Quem traz essa comparação do visgo é o Espírito Camilo, nesse livrinho aqui que eu usei para apoiar parte do nosso tema da noite, que se chama A Carta Magna da Paz, que é um livro ditado pelo Espírito Camilo, psicografia de José Raul Teixeira, né? E que se baseia nos ensinos deixados por Francisco de Assis, né? E Francisco de Assis, esse personagem ímpar do cristianismo, né, deixou exemplos maravilhosos, porque Francisco de Assis teve um papel extremamente forte à sua época para tirar as pessoas daquele desvio do cristianismo primitivo, do cristianismo em essência, e que já estava focado nas riquezas, no poder da igreja, né? E Francisco se desapegou de tudo que ele tinha. Ele era de família rica, né, de comerciantes, de mercadores, e Francisco passou a levar uma vida humilde, fazendo aquele movimento interno de dar e receber, né? E a gente tem, nas lições deixadas lá na prece de São Francisco de Assis, essa referência à tristeza, né? Onde houver tristeza, que eu leve alegria. E por que eu estou trazendo essa frase para a gente refletir? Porque aí, Francisco de Assis nos coloca o antídoto da tristeza, da tristeza, que é a alegria, né? O antídoto que pode nos livrar daquele visgo da tristeza, que uma vez tendo invadido a alma, a gente vai ter dificuldade de deixar, né? Então, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, porque a alegria verdadeira é o antídoto da tristeza. Mas o que seria essa verdadeira alegria, né? Quando a gente fala em alegria, a gente pensa, de repente, sei lá, numa festa que eu vou fazer
depois que tiver vacina. Então, todo mundo junto, se abraçando, trocando, né, a sua saudade, né? Porém, a verdadeira alegria, ela não é caracterizada por gargalhadas e expressões de entusiasmo, de efusividade, que muitas vezes são um ruído que mascara aquela tristeza que ainda está presente, né? Essa verdadeira alegria de que Francisco nos fala, que é o antídoto da tristeza, onde não houver tristeza, que eu leve a alegria verdadeira, não é essa alegria caracterizada pelas gargalhadas. A fonte da verdadeira alegria é o conhecimento. Na medida em que nós vamos fazendo esse mergulho no conhecimento de todas as coisas que nós precisamos ter desvendadas e descobertas para a nossa consciência, a gente vai se aproximando desse movimento em busca da verdadeira alegria. Então, a fonte da verdadeira alegria é o conhecimento da verdade sobre o mundo, de sabermos o porquê desse mundo, né? Por que estamos envoltos nesse contexto todo em que as provas, as dores, os sofrimentos marcam a vida de todas as pessoas em dados momentos? Saber a verdade sobre a vida, a nossa vida orgânica, saber sobre a imortalidade da alma, saber sobre a existência humana, o que me move, quais são os meus propósitos, para que eu existo, né? O conhecimento de si mesmo são fontes onde eu posso alicerçar e construir a minha verdadeira alegria. A verdadeira alegria, ela também necessita do conhecimento sobre as leis espirituais, as leis que regem o espírito, as tais leis morais que nós encontramos lá no Livro dos Espíritos, a lei de progresso e evolução, que me dá a certeza que eu estou no meu melhor momento enquanto espírito eterno, que fui criado simples e ignorante e já transitei muito nessas idas e vindas, nos meus vários processos reencarnatórios, e que estou neste momento no meu melhor momento, no ponto máximo que eu já fui capaz de alcançar. Então, saber sobre essas leis espirituais, saber da imortalidade da alma, saber sobre a comunicabilidade com os espíritos, destrói aquele véu da morte que muitas vezes nos entristece e nos dá a certeza de um dia nos encontrarmos com os nossos amados, com os nossos queridos, saber que pelo pensamento a gente continua dialogando com eles. Então, o conhecimento sobre essas leis espirituais, sobre a vida, sobre a existência humana, saber sobre os motivos da dor, do sofrimento, saber sobre o amor verdadeiro, né? São todos pilares sobre os quais eu vou conseguindo construir a minha verdadeira alegria. Fazer esse movimento de construção, de desenvolvimento da verdadeira alegria da minha alma. Peraí que eu perdi a minha setinha aqui. Muito bem. A verdadeira alegria, por esses conhecimentos, né, onde eu tenho a fonte da verdadeira alegria, vão me permitir compreender o porquê dos sofrimentos. E a hora que eu compreendo o porquê dos sofrimentos que me causam tristeza, eu vou atenuando as minhas dores, eu vou conseguindo atenuar as minhas dores e diminuir as minhas tristezas. Nesse livro que eu citei, né, a Carta Magna da Paz, do José Raul Teixeira, o Espírito Camilo nos dá alguns exercícios, alguns movimentos internos que eu posso fazer enquanto espírito eterno, né, enquanto ser encarnado, para construir a minha verdadeira alegria. O primeiro deles é compreender o porquê dos sofrimentos, das dores e da tristeza, colocando em exercício a fé raciocinada.
estudando a razão dos sofrimentos, por que sofremos, o que estamos fazendo aqui, a questão das expiações e das provas, o que nos causa as tristezas profundas da alma. Quando eu passo a compreender o sofrimento, né, e tudo aquilo que ele arrasta, né, todas as suas consequências, eu passo a compreender a minha dor, a entender as expiações pelas quais eu estou passando, a compreender os ensinamentos que o sofrimento e as minhas dores, sejam elas físicas ou dores da alma, pretendem me ensinar, pretendem me mostrar. Outro exercício que o Espírito Camilo nos sugere é comemorar, principalmente, a saúde da alma e a saúde do corpo. Então, comemorar. Se eu conseguir me curar de uma doença, celebrar a vida, celebrar a cura. Se eu conseguir me desvencilhar de um processo de influenciação espiritual, de uma obsessão, porque eu consegui transformar os meus sentimentos, mudar a minha vibração, melhorar e auxiliar aquele ser também que tentava me prejudicar, tenho que comemorar. Então, celebrar, comemorar sempre as questões da saúde, sejam elas da alma ou do corpo. Saber desviar-se dos caminhos do vício e dos erros, por reflexão e entendimento das coisas. É um outro exercício que o Espírito Camilo nos sugere para a construção da alegria. E quando a gente fala de caminhos dos vícios, sempre que a gente ouve essa palavra vício, a primeira coisa que a gente pensa é os vícios das drogas, da bebida, do cigarro, de medicamentos e tudo mais, mas não é somente essa questão dos vícios, daquilo que eu consumo, que eu ponho para dentro do meu corpo, mas os vícios morais, né? Saber desviar-se dos caminhos dos vícios, aqueles vícios que vêm nos arrastando vidas após vidas, como a hipocrisia, a maledicência, a maldade, a prática do mal, né? A prática do mal. Então, saber desviar desse caminho dos vícios morais e dos erros que esses vícios arrastam é uma forma de eu fazer esse exercício para a construção da alegria. E saber desviar-se desses caminhos por reflexão, conscientemente, através do entendimento das coisas, do conhecimento da minha espiritualidade, né? De eu me entender como ser eterno, que está aqui espiando, provando. Outro exercício para construir a alegria é fomentar amizades felizes. Como é bom a gente ter amizades felizes, amizades fiéis na nossa vida, ampliar os laços de bem-querer, os laços da fraternidade, né? Estender a nossa convivência além do nosso círculo familiar e saber que pessoas que às vezes entram nas nossas vidas, trilham parte do caminho conosco, são irmãos da alma, amizades que Deus permite que venham se somar à nossa vida para nos fazer felizes. Então, fomentar amizades felizes, se abrir para o outro, é um outro exercício para construir alegria. Iluminar a família com bons exemplos de convivência ajustada. Nossa, e esse, além de um exercício, é um desafio, né? São muitas flexões ali, pagando flexão. Porque, imaginem, nessa situação ímpar que a gente está vivendo, de confinamento dentro de casa, essa convivência ajustada, para muitos tem sido um desafio muito grande. E se um elemento da família consegue conviver, pontilhando essa convivência com bons exemplos de solidariedade, de apoio, de carinho, de acolhimento, de amparo, a família já vai sendo iluminada por aquele exemplo. E isso vai causando um ajuste na convivência familiar, porque
aquele que ainda não está conseguindo fazer esse compartilhamento dessa convivência ajustada, ao ver aquele único elemento que consegue, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, pontilhar a convivência com bons exemplos, começa a se influenciar também por aquele movimento, pela convivência boa, pela convivência amorosa. Portanto, meus amigos, a alegria, essa alegria verdadeira que vai na alma, ela é um componente obrigatório para a construção da nossa paz, para a construção da nossa felicidade. E quando nós compreendemos que é fundamental saber levar a alegria, como ensinou Francisco de Assis, né? Onde houver tristeza, que eu leve alegria, né? Levando a alegria em todos os nossos caminhos, principalmente onde a tristeza está imperando, está vigorando, nós seremos cooperadores dos planos de Jesus para o nosso planeta. Jesus, governador do planeta Terra, nós seremos cooperadores, colaboradores. Esses planos que Jesus mantém para o nosso planeta, planos de felicidade e de paz para todos. Então, esse movimento de levar a alegria onde a tristeza vigore é o movimento do dar e receber. Eu dou alegria e eu consigo oferecer condições para aquela pessoa que está triste ou para aquela situação triste receber o antídoto da alegria. E eu colho de volta as bênçãos que surgem através daquele movimento de levar a alegria. A hora que eu cultivo a alegria dentro do meu ambiente doméstico, eu colho o reequilíbrio das energias e da minha vibração doméstica, o reequilíbrio da minha família. Então, quando nós buscamos a construção da paz, a construção da felicidade, esse movimento do dar e receber, ele tem que estar dentro da dinâmica de vida de quem pretende construir a verdadeira alegria. Lá no Livro dos Espíritos, nós encontramos na questão 920 o seguinte tema: o homem pode desfrutar na Terra de uma felicidade completa? Porque, gente, existe para ser feliz, já cantou Caetano Veloso, né? E todo mundo anseia por uma felicidade o mais completa possível. E a pergunta questiona exatamente isso, se na Terra é possível ter uma felicidade completa. E a resposta, embora possa parecer desanimadora a partir do primeiro não, ela é, na verdade, consoladora, né? Não é possível desfrutar na Terra de uma felicidade completa, uma vez que a vida na Terra lhe foi dada como prova ou como expiação. Estamos num planeta de expiações e provas, dentre as muitas moradas da casa do Pai, né? E em vias de transição, queremos crer, né? Mas depende do homem amenizar esses males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Essa ideia de ser tão feliz quanto se pode ser na Terra nos dá uma ideia de relatividade. A gente pode ser muito feliz aqui, dentro daquilo que a Terra, na sua condição planetária, permite que nós sejamos felizes. Então, quando a gente olha para a Terra é um planeta cheio de relatividades. Cheio de relatividades na sua geografia, nas condições do meio ambiente no qual os seres estão inseridos. Somos aí mais de 7 bilhões de pessoas únicas, cada uma vivendo o seu contexto reencarnatório, as suas necessidades de expiações e provas. Imaginem nessa prova planetária que estamos vivendo, esse Covid, né, essa situação da pandemia, do coronavírus, cada sociedade está vivendo a coisa de uma forma diferente, com recursos materiais que lhes são próprios, com culturas de colaboração, ou de pouco caso, ou de auxílio supremo,
né, das pessoas em direção ao seu próximo, né? É um planeta cheio de relatividades. E embora a prova seja a mesma, vinculada ao mesmo vírus, dando os mesmos sintomas, cada pessoa está vivendo de uma forma diferente, tendo acesso a recursos de forma diferente e tudo mais. A Terra é um planeta cheio de relatividades e que nos dá oportunidades inúmeras. Nos dá oportunidade, por exemplo, para distinguir o necessário do supérfluo. Nós estamos trancados dentro de casa há aproximadamente 120 dias e eu tenho certeza absoluta que muitos já estão se questionando: será que eu preciso de tudo que eu tenho aqui em casa mesmo? Será que eu preciso sempre, a cada mudança de estação, renovar o meu guarda-roupa? Né? Será que eu preciso manter os mesmos hábitos alimentares? Será que eu não deveria dedicar o meu tempo a coisas menos supérfluas e mais necessárias para o meu adiantamento? Então, essas relatividades que nós vivemos no planeta nos dão oportunidades para essas reflexões, né? E fazer o movimento do desapego, distinguindo o necessário do supérfluo, eu começo a desapegar dessas necessidades materiais que a nossa cultura nos cria o tempo todo. O planeta Terra nos dá também oportunidades para aprender e ensinar. Quantas coisas, nós fizermos um retrospecto da nossa vida, né? Quantas coisas tivemos a oportunidade de aprender e de passar para frente e de ensinar também. Porque, embora cada um venha com o seu projeto reencarnatório, nós evoluímos em conjunto. A gente não consegue dar conta de tudo sozinho. A gente precisa de ombros, ombro a ombro ali do nosso lado. E quando a gente tem esse movimento de compartilhamento daquilo que se sabe e daquilo que se gostaria, que se pretende ensinar, né, passar para frente, é uma oportunidade maravilhosa de alegria, de fonte de alegria, desenvolver-se e desenvolver o outro. O movimento do dar e receber. E aqui no dar e receber abrange tudo. Abrange as questões materiais, abrange as questões da alma, né? Eu dou o meu ouvido para o meu próximo e eu recebo a gratidão dele. Olha que movimento bom. Esse movimento de dar e receber é um dos maiores exercícios que a gente pode fazer para desenvolver a verdadeira alegria, aquela que nos inunda a alma. Essa terra cheia de relatividades também nos dá oportunidades para perdoar e ser perdoado. A falta do perdão, muitas vezes, é uma âncora pesada demais, que nos atrasa a marcha, nos atrasa a caminhada, e é necessário fazer o exercício de perdoar e de pedir perdão também, para sermos perdoados, porque falimos e falimos muito com muitas pessoas. E muitas vezes a dificuldade de exercitar o perdão ainda está alicerçada no nosso orgulho, porque a gente sabe que o outro me feriu, e me feriu pesado, me marcou pesado. Mas o exercício do perdão é necessário, não para tornar o outro correto, porque aquilo que é errado aos olhos de Deus é errado sempre. Mas a hora que eu consigo perdoar, eu desato aquele nó que me prende também àquelas marcas, àquelas situações. E muitas vezes o perdão ele não vai tornar o outro correto, mas o perdão vai nos libertar do ressentimento, da mágoa, né? Então, perdoar e ser perdoado é um exercício que esse planeta nos permite fazer dentro das nossas relações. Servir ao Pai, servir a Deus, esse Pai soberanamente justo e bom, Criador de tudo. E nós, como seres inteligentes da criação, né, temos o dever de servir ao Pai, de sermos colaboradores com a obra do Pai. Né? Sermos colaboradores com o nosso próximo, cuidar desse planeta que nos acolhe, cuidar das pessoas que estão compartilhando conosco a jornada,
Servir ao Pai é fonte de extrema alegria verdadeira. E, portanto, diante de todas essas oportunidades para desenvolvermos a verdadeira alegria, né, se nós aproveitarmos essas oportunidades que nos são dadas, nós vamos conseguir fazer esse movimento de construir a verdadeira alegria. Essa alegria da alma, que é um dos pilares sobre o qual vai se apoiar a nossa felicidade futura, a nossa felicidade verdadeira. Essa alegria da alma, que é o componente essencial para a paz, para a serenidade interior, né? Então, que nós aproveitemos essas oportunidades que esse planeta abençoado nos dá. Estabelecer propósitos para a vida. É necessário que vivamos com propósitos, para que a gente pare de adiar a felicidade. Porque é possível, como nós vimos na questão 920, é possível ser tão feliz quanto a Terra permite que nós sejamos felizes, né? Só que a gente comete um erro estratégico aí, às vezes, né? Que a gente projeta a nossa felicidade para muito longe. Às vezes a gente projeta a nossa felicidade apoiada no comportamento e nas atitudes de outras pessoas que participam da nossa vida. Às vezes a gente projeta a nossa felicidade em algo que eu não tenho ainda, mas que eu quero muito ter. Então eu só vou ser feliz a hora que eu tiver aquilo, né? A gente projeta a felicidade para longe do nosso campo de domínio, do nosso campo de ação. E, muito pelo contrário, a felicidade ela não pode estar projetada para longe, ela tem que estar bem juntinho de nós, bem próxima daquilo sobre o qual eu tenho ação, que eu posso agir, que eu posso interferir, que eu posso decidir. Então, quando eu faço isso, eu estou fazendo um movimento de colocar propósitos na minha vida. Eu quero ser feliz. E para eu ser feliz, essas e essas e essas ações serão demandadas, né? Então, abraçar propósitos para a minha vida. E fazer aquele movimento do conhece-te a si mesmo. Porque se eu não souber aquilo que de fato eu necessito para ser feliz, aquilo que eu preciso trabalhar em mim, eu vou continuar andando para qualquer lugar. E se eu não tenho uma direção a seguir, qualquer lugar está certo, qualquer lugar está bom, se eu não tenho uma vida com propósito. Só que para eu saber qual é o meu propósito de vida, eu preciso fazer esse mergulho interior. Eu preciso conhecer a mim mesma. Eu preciso conhecer os meus sentimentos, aquilo que me move para o bem e para o mal. Eu preciso conhecer a minha luz, aquilo que eu já desenvolvi, os meus valores, mas eu preciso conhecer também as minhas sombras, aquilo que me enfraquece, aquilo que me distancia da minha felicidade. E a gente adia muito esse mergulho interior. A gente adia demais, né? Mas conhecer a si mesmo, viver com propósitos, é uns passos que são necessários, né, na nossa vida, para que a gente tenha a verdadeira alegria e para que a gente vá construindo a nossa felicidade. E dentro desse mergulho interior, né, dessa questão do conhece-te a ti mesmo, eu preciso saber, né, o que dirige a minha vida, né? Qual é a direção que eu estou seguindo? Sabe? Eu tinha um professor que dizia assim, para quem não sabe em que andar vai descer, qualquer prédio serve, né? Entra lá, aperta qualquer andar no elevador que você chega, você não sabe para onde você vai. Então, é necessário saber o que dirige a sua vida. Se a nossa vida tiver como a vida desse rapaz aí da figurinha, né? Com setas para tudo quanto é lado, sem um rumo certo a seguir, perde-se muito tempo. E o tempo urge, a vida é tão breve, e a gente está aqui, a gente pediu para estar aqui reencarnado, a gente sabia que ia estar enfrentando todas essas dificuldades, e mesmo no meio desse turbilhão, dessa tormenta que vivemos no momento atual, é necessário que eu me conheça o suficiente para saber o que dirige a minha vida, em qual direção e em qual sentido eu estou trilhando a minha vida, eu estou caminhando. Vocês conhecem esse objeto aqui, né? É uma bússola.
A bússola é um instrumento de navegação. Tem até um fado português que dizia, né, que canta: navegar é preciso, viver não é preciso. Por que que navegar é preciso? Porque tem precisão. Eu tenho instrumentos de navegação que me permitem encontrar o norte magnético, tenho as cartas de navegação, né? E hoje ainda, com toda a tecnologia que se tem, navegar, seja por terra, seja pelo ar, é muito preciso. Mas viver não é preciso desde que eu não tenha a bússola correta, né? A bússola é o que me ajuda a nortear a minha vida. E enquanto eu não estabeleço um instrumento seguro que me guie pela vida, viver nunca vai ser preciso. Mas eu tenho condições de estabelecer precisão na minha rota de vida, né? E essa precisão vem dos ensinamentos de Jesus. Porque Jesus deve ser o nosso modelo e guia. Às vezes a gente não conseguiu ainda compreender todos os ensinamentos do Cristo, né? Ou compreender os principais, compreender pelo menos a lei máxima, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Às vezes eu ainda estou buscando a referência do a mim mesmo, porque eu mesmo não me conheço, né? Mas ter os ensinamentos do Cristo e ter Jesus como modelo e guia é uma forma de tornar a vida navegável com precisão, né? Errar menos, desviar menos nos caminhos, acertar mais os nossos passos. Então, ter Jesus como modelo e guia é mais uma referência nessa busca pela verdadeira alegria. Essa é a alegria que todos nós buscamos, para que a gente possa tornar verdadeira na nossa vida a frase da prece de São Francisco, de que onde houver tristeza, que eu leve alegria, sabendo que a alegria verdadeira, viver com propósitos, tendo Jesus como modelo e guia, é o caminho seguro para a construção da verdadeira alegria da alma, essa verdadeira alegria que vai nos dar paz interior, que vai nos fazer desfrutar o máximo de felicidade que esse planeta Terra nos permite vivenciar, né? Então, que Jesus possa ser a nossa bússola, possa ser o nosso modelo e guia na busca por essa alegria verdadeira, né? E com isso eu encerro a minha reflexão da noite, desejando paz e alegria para todos que estiveram aqui acompanhando essa reflexão. Oi, Eduardo. Que legal, tudo muito bom. E a gente agradece bastante aí a sua participação, hein, Maria? Trazendo essa posição em que a vida realmente é isso, a gente deve vivê-la, até porque ela não para com a morte, né? De jeito nenhum. A doutrina espírita já vem faz exatamente isso. A vida, ela não para com a morte, ela continua. A doutrina espírita matou a morte, né? Matou a morte. Abriu o sepulcro. Você não consegue mais se ater a esse momento da morte. Exatamente. A justificar as coisas da vida, né? Porque a gente tem que continuar, e quanto mais cedo a gente chegar nesse estado de felicidade, melhor. Melhor. No dia a dia. Bacana, muito legal. Você pode fazer um favor, fazer uma prece final para a gente? Posso sim. Querido Mestre Jesus, nosso amigo querido de todas as horas, esse divino Mestre em nossas vidas, nós agradecemos imensamente pela oportunidade de reflexão, agradecemos por estarmos juntos em pensamento, mesmo que fisicamente distanciados, e pedimos, Senhor, que nos ampare, que nos estimule, que nos auxilie a encontrar o propósito de nossas vidas, que nos auxilie a compreender os teus ensinamentos, essa fonte da verdadeira alegria que nós tanto buscamos.
Fica conosco, Jesus nos amparando, nos abençoando sempre. Muito obrigada, que assim seja. Que assim seja. Então, vamos nos despedindo, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Uma boa noite. Boa noite, foi um prazer estar aqui. Pessoas, amanhã de manhã temos mais uma palestra da Semana da Família da USE, às 9h30 da manhã, domingo, dia 26 de julho, tá bom? Exato. Essa Semana da Família está sendo muito especial, está sendo oportunidade para reflexões importantíssimas para a melhoria da qualidade de convivência das nossas famílias. Isso, não perdi nenhuma, não vou perder amanhã também. Legal. Tchau, tchau, pessoal, então. Boa noite.